O que a gente tem que colocar em jogo agora é, de fato, entender melhor os afetos que mobilizam as pessoas a fazerem esse tipo de coisa, que, obviamente, é algo que é, diríamos assim, contestado e condenado pela maior parte das pessoas, né? Então, primeiramente, entender por que aquelas duas pessoas específicas fizeram aquilo é algo que é muito insondável. E, primeiramente, a gente tem que destacar que são homens que matam. Então, há uma questão de gênero presente nesse tipo de massacre. E outra questão que eu acho importante é que essas pessoas que fazem, que executam, né, eu diria que saem da fantasia para o ato, em termos psicanalíticos, ou seja, são pessoas que saem da fantasia de querer matar o professor, o colega. Nós somos seres humanos, temos raiva. É natural que a gente tenha raiva, tenha desejos, diríamos assim, secretos, temos vontades que não são bonitas, como outros sentimentos que nós também temos. Mas o que é dramático nisso tudo é que eles saíram da fantasia para um ato. Ou seja, eles não apenas fantasiaram, eles executaram e, portanto, mataram pessoas. O ódio, quando ele é capitalizado de forma violenta, né, a gente pode pensar quando ele está trabalhando no sentido de operar a exclusão de formas de vida. Né? Ou seja, quando esse ódio está funcionando aí para homogeneização. No caso, inclusive, desse episódio, é interessante que os sujeitos também, né, faz parte do desfecho trágico a exclusão da própria vida, né? Ou seja, não há nenhum sentido que sustente aquela ação. A gente não sabe nem o que eles prospectam em termos de uma fantasia, né, da representação desse ato, mas a agressividade, a gente poderia dizer, né, a passagem ao ato, é quando esse sujeito não encontrou nenhum outro recurso para a elaboração simbólica daquele ódio, né? Eu vi um relato de um promotor de justiça em São Paulo, tentando entender o comportamento desses jovens, né? Onde ele vai traçando alguns paralelos com Columbine, com o caso lá em Columbine. E ele mostra, ele procura mostrar exatamente essa perspectiva de espetacularização, onde nas redes sociais em que esses jovens participavam, em alguns grupos que eles participavam, existem relatos deles onde eles dizem que eles gostariam de ser mais famosos que os americanos. Ou seja, essa perspectiva do reconhecimento. Então, o que a gente percebe é que, no nosso momento atual, há uma maior articulação do extremismo, em contraponto a uma maior articulação dos movimentos progressistas. Então, é uma disputa política que ganhou um patamar de outra ordem, porque as pessoas estão mais articuladas politicamente. Há uma comunicação mais fácil. Então, é importante notar que isso que a gente pode chamar de subterrâneo da internet, na verdade, não é um subterrâneo que é, diríamos assim, criado pela internet. A internet facilita essa articulação de pessoas que estão movidas por esse ressentimento, por esse sentimento de paranoia muito forte, né? E por essa necessidade de um grande pai, de um grande líder, né? Que os movimentos extremistas trazem, né? Os movimentos extremistas, né? Todo movimento extremista, quase todo pelo menos, ou em geral, eles são movimentos falocêntricos. Nos grupos virtuais, tu acaba tomando decisões numa perspectiva personalista, numa perspectiva a partir dos teus posicionamentos, das tuas decisões, que dificilmente vão respeitar o outro, diferentemente de grupos onde tu tem a possibilidade de uma interação face a face, onde tu possa ouvir o outro, onde tu possa ouvir a crítica, onde tu pode negociar, inclusive, as tuas atitudes. Tu pode, inclusive, e eu acho que esse é um ponto importante, tu pode aprender também. Porque a gente, no processo de socialização, a gente está sempre aprendendo. No entanto, quando a gente vive isolado, a nossa capacidade de aprendizado, ela fica bem reduzida. É uma questão que sempre se pergunta muito, né, sobre o jovem que usa excessivamente o videogame ou excessivamente as redes sociais. Então, as mídias, a gente precisa pensar como justamente essa tentativa de evadir, de deslocar-se para uma outra narrativa, para uma outra relação com o tempo, com o espaço, numa ética bem de sobrevivente, muitas vezes, daquilo que é próprio a essa espera, né? Porque desde os estudos clássicos em psicologia, se a gente pensar em Erikson,
ou da adolescência como moratória social, como um período de espera, né? Essa espera ela pode ser preenchida ou de processos criativos de elaboração da sua própria história, de subversão criativa, né? Prospectando um futuro, ou ela pode ser preenchida por conteúdos mais próprios ao esvaziamento do sentido, ao tédio. Não é restringindo o acesso às armas somente que a gente vai reduzir a violência no ambiente escolar. Até porque são muitos jovens. Escolas com 600 jovens, 700 jovens, 1000 jovens entrando no ambiente escolar. Isso é muito difícil da gente também estabelecer um mecanismo. Eu não digo que isso é impossível, mas eu estou dizendo que é muito difícil a gente restringir esse acesso às armas. Me parece muito mais contundente e efetivo a gente ter uma política que restrinja o acesso às armas antes desses jovens terem acesso a elas. Um pensamento de uma política da paz, sem essa solução violenta para os problemas sociais, principalmente para os problemas sociais relacionados à violência. A arma tem essa dimensão, diríamos assim, também de uma violência também fortemente masculina. É claro que existem mulheres que usam armas, existem mulheres policiais, etc. Mas, insisto, todos esses massacres foram feitos por homens. E essa apologia da arma, essa veneração das armas, elas, de fato, criam um clima de associação de masculinidade ao porte de armas. Porque as armas oferecem um poder, inclusive, sobre a vida das pessoas. O que é que a gente está fazendo? Que sociedade nós estamos criando em que os meninos se sentem autorizados a usarem armas? A pegar as armas e matar os colegas? O que é que a gente está fazendo? É fundamental escutar mais essas pessoas. Então, eu acho que é importante ampliar, diríamos assim, a escuta no ambiente escolar e, eu diria, na sociedade de forma geral. Me parece que o ponto principal aqui ele está na prevenção secundária, de estabelecer, melhorar relações que promovam, que estimulam a confiança entre o tripé alunos, professores e pais. É necessário também a ampliação de canais de denúncia. Isso é muito importante. Canais legítimos onde os jovens, inclusive, ou prioritariamente os jovens, possam realizar denúncias também. Incentivar também os alunos a compartilharem as suas preocupações. E treinar toda a comunidade escolar. Treinar a comunidade escolar. Porque não adianta eu criar um canal de denúncia se eu não treino a comunidade escolar para o que fazer com as denúncias que chegam a eles. Promover modelos de prevenção e de mediação de conflitos que incentivem o diálogo com os jovens. Isso é muito importante, esse diálogo com os jovens. Diálogo com os jovens e também um reforço à autoridade do professor, legitimada na base do diálogo. E eu acho que esse ponto é importante, esse ponto do diálogo. Eu acho que a gente tem que ter uma educação que as pessoas tenham menos a pretensão, diríamos assim, de serem os grandes, os maiores, os melhores. Uma educação que preze muito mais por esse desempoderamento do homem. E que isso quebre com essa expectativa de que o homem deve ser aquele que é o provedor, o grande líder, o grande homem. Porque se vocês notarem bem, o bullying, por exemplo, o bullying ele é feito por quê? Porque existe alguém que não se adequa aos padrões de masculinidade de um grupo. Então perceba que tudo está girando em torno de uma questão de gênero. Então essa compreensão de que o homem pode ser frágil deve ser algo norteador na educação, porque, na verdade, a gente não pode, a gente é frágil. A fragilidade é um elemento, insisto, constituinte da condição humana. Então, aceitar essa fragilidade, se ver frágil, fraco, e não empoderado, talvez seja diremos assim, um caminho interessante para pensar a educação do ponto de vista preventivo com relação a esse tipo de massacre. A gente precisa ter mais atenção ao lugar das relações de confiança, é uma pergunta que eu me faço, como é que as relações de confiança estão sendo construídas na escola, na família, né? Segundo, eu acho que o que a gente está oferecendo enquanto espaço de criação para a juventude, fora dos fóruns virtuais,
Por exemplo, quando esses meninos são convocados a autorar, a falar em primeira pessoa, inclusive do seu mal-estar? Quais são as escolas, por exemplo, que oferecem assembleias para eles discutirem o próprio funcionamento daquele espaço? E uma outra coisa que eu acho fundamental e que para mim está junto, além das relações de confiança e da criatividade, é perspectiva de futuro, né? Veja, no momento que eu, como adulta, me sinto ameaçada em termos de futuro, situações climáticas, políticas, sociais, né? Então, que horizonte, que futuro é esse que a gente está oferecendo como paisagem, né, para a invenção de si desses jovens? Então, acho que esses são 3 elementos de atenção para as famílias, para as escolas, né, para todo mundo que está lidando com atenção à adolescência e juventude.